Olá! Estamos começando mais um episódio desse programa que tem aquecido muitos corações, o Família Virtuosa. Temos o objetivo de oferecer para a sua família, semanalmente, reflexões para vocês criarem uma vida mais leve, mais feliz, mais contente. E nós estamos muito felizes com os feedbacks de vocês. Isso nos move, nos motiva a continuar aqui fazendo os esforços para trazer esse conteúdo para vocês que já transformou e transforma as nossas vidas e temos certeza que vai transformar muitas mais. No episódio anterior, nós falamos que a psicologia consciencial possui 4 parâmetros. E o primeiro nós já falamos, que é o arquétipo primordial, ou seja, a energia criadora de todo o universo, Deus. Nesse episódio, nós vamos falar do segundo parâmetro, que é a essência do nosso ser. Nesse episódio, nós entraremos em estruturas que podem mexer um pouquinho com o teu coração, com as tuas emoções, porque nós estaremos falando sobre um assunto já trazido pela ciência há muitas décadas, mas que mexe diante de nossas crenças, nossas conjunturas, diante dos nossos sistemas familiares e até os nossos pensamentos diante ali da nossa criação, dos nossos conhecimentos, o que foi nos trazido até então. Nós queremos enfatizar que nós não queremos te convencer. Nós respeitamos a sua opinião, a sua forma de conduzir e pensar na vida. Porém, a infância consciente trabalha com uma abordagem e precisa expor os conteúdos de como nós também enxergamos, nós trabalhamos e conduzimos aqui um processo de um novo olhar para a educação. Se fizer sentido para você, você poderá se aprofundar cada vez mais. Se ainda não fizer sentido para você, mamãe, papai, adulto que faz parte da vida de alguma criança, leve o seu tempo, não precise se obrigar a aceitar de pronto. E também, se mesmo passado muito tempo ou algum tempo e mesmo assim não te fizer sentido, nós queremos dizer que nós respeitamos o teu pensamento e a tua forma de olhar. Afinal, essa é uma forma única de ser. Os seres humanos são diferentes e isso colore o universo, a nossa singularidade. Vários estudiosos já trouxeram a importância da gente compreender e refletir melhor sobre a simbologia da Bíblia. Um exemplo disso é a psicóloga alemã Hannah Wolff, que trouxe em sua prática com os pacientes vários textos bíblicos, principalmente do Evangelho, e escutou dos seus pacientes como as palavras, a vida e tudo que ela trazia sobre Jesus transformaram a vida deles em diversos aspectos. Hannah Wolff também escreveu um livro chamado Jesus Psicoterapeuta, onde ela trouxe essa experiência, as pesquisas dela, e é um livro referência para o nosso trabalho também de psicoterapeuta. Então a gente gostaria muito de ressaltar aqui que quando falarmos do Evangelho, de Jesus, nós não estamos usando como parâmetros os dogmas das instituições religiosas, mas sim pesquisas científicas e a visão psicológica do ser que nós somos. Então vamos refletir uma passagem do livro A Gênese, que fala: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Numa visão teológica, dogmática, que faz parte de algumas religiões, isso é visto como um Deus que está lá em cima, no céu, aquele homem que fica decidindo quem ele vai privilegiar, quem ele vai punir, quem precisa disso e aquilo. Uma visão de Deus homem. Porém, na visão da psicologia é diferente. Apesar de a gente respeitar muito a visão das religiões, a ciência psicológica ela vê essa fala de uma forma diferente. A visão da psicologia traz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, logo
Deus, inteligência superior, uma energia criadora de todo o universo, logo, nós também somos essa energia, temos uma inteligência, temos uma essência virtuosa, com um código moral em nossas consciências. Somos seres muito mais do que a matéria. Somos seres à imagem dessa inteligência que nos criou, que é essa energia que nos faz seres espirituais, como nós falamos dentro da psicologia consciencial. Nós costumamos dizer para a criança aqui no consultório, aqui no casulinho, uma analogia, uma reflexão, melhor dizendo, que pode nos ajudar a compreender melhor. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece direto. Acontece direto com você, Thaís, também? Então, as crianças, algumas ou outras falam, não, mas eu já vi acontecer com fulano de tal. E elas falam, sim, então como que nós podemos levar choque com outro ser humano se nós não somos energias? Se nosso pensamento não é e não produz energia? Como que nós estamos aqui com as luzes? Através de energia. A produção de energia faz com que a gente tenha esse foco de iluminação. Assim é, a nossa estrutura íntima. Nós carregamos essa luzinha. Inclusive, nós temos uma analogia que gostamos muito também, principalmente com os pequenininhos tratar. Nós temos um coraçãozinho que se acende e se apaga. Nós temos uma analogia que nós gostamos de falar com os pequeninos, principalmente da primeira infância, que nós temos uma luzinha. E o nosso coraçãozinho pode se acender e se apagar, dependendo do que a gente traz nos nossos pensamentos, que vai produzir um sentimento, que vai apagar essa luzinha ou vai acender. Então, isso é uma analogia que a gente já traz e vocês, adultos, pais, educadores, podem utilizar para ensinar exatamente essa essência que nós somos. Somos muito mais que um corpo físico. Somos muito mais do que a matéria. E que bom que a ciência já começou a estudar e a trazer evidências sobre esse aspecto da vida. Vamos trazer agora uma história real para vocês que foi escrita no livro Reencontro da Alma, do Dr. Larry Dossey. É a história da paciente Sarah, que durante a sua cirurgia, durante uma parada cardíaca, mesmo sedada, conseguiu perceber com muitos detalhes o que acontecia ali naquela sala de cirurgia. Mas o final dessa história é muito surpreendente. A cirurgia ocorria tranquilamente até os últimos estágios da operação. Foi então que algo aconteceu. Quando os médicos fechavam a incisão cirúrgica, o coração da Sarah parou de bater. Seria uma reação ao anestésico, um distúrbio eletrolítico não detectado, resultado de algum problema cardíaco? O monitor cardíaco, de repente, acusou fibrilação ventricular, uma turbulenta e caótica agitação elétrica no coração, em que não ocorriam as batidas definidas. Mas a emergência terminou num minuto, tempo necessário para que o anestesiologista fizesse a desfibrilação com o LifePak, aparelho sempre disponível na sala de operação. Porém, a Sarah conservara outra marca da sua experiência cirúrgica, além da dor que sentia no lado onde foi removida uma vesícula biliar cheia de pedras e das marcas avermelhadas e concêntricas feitas em seu peito pelo desfibrilador. Ela carregava algo a mais, algo que a deixou espantada e também a equipe cirúrgica. Uma nítida memória da agitada conversa dos cirurgiões e enfermeiros durante a sua parada cardíaca. A disposição espacial da sala de operações, as anotações no quadro de horários da antessala, o penteado da ajudante de enfermagem e o nome dos cirurgiões que estavam na sala dos médicos no fim do corredor, esperando a conclusão do seu caso. E mesmo um fato insignificante de que o anestesista estava usando meias de cor diferentes. Ela sabia tudo isso, apesar de estar totalmente anestesiada e inconsciente durante a cirurgia e a parada cardíaca. Mas o que fazia essa visão de Sarah ainda mais significativa era o fato dela ser cega de nascimento. Agora Sarah sabia que o mundo funcionava diferente da maneira como as pessoas supunham, que havia princípios operando além da compreensão comum. Essas ideias e sua experiência ajustavam-se precariamente ao seu modelo anterior de realidade, mas ela não podia desprezá-las. Sentia que o evento que a estava transformando. Minha visão não pode estar completamente no meu corpo, disse ela a si mesma.
E também não está toda nos olhos e no cérebro. Quando durante a parada cardíaca meu corpo encontrava-se numa condição funcional mínima, os sentidos estavam no máximo de sua funcionalidade. A experiência dessa extraordinária percepção continuou a lhe dar forças em seu mundo particular de cegueira ainda por muito tempo depois de ela deixar o hospital. Prosseguiu o doutor. É muito interessante, mamães, papais, educadores, que esse caso nos demonstra a surpreendente história de Sara, que era cega de nascença. Como que pode uma pessoa que não tinha já uma estrutura desde o nascimento de saber como que é uma sala de hospital, quais as características específicas do que ela viu, estar relatando? Se o corpo físico existia a limitação da cegueira. Esse caso é um dos muitos casos que a ciência traz de evidências que sim, nós somos além de uma matéria, temos um propósito existencial, nós estamos numa escola da vida que possui muitas provas para que possamos nos superar a cada dia. E saber disso pode mudar as escolhas que você e sua família faz diante da vida. As escolhas, elas tomam uma proporção muito maior, de muito mais significado e transformação. Então, como nós podemos ver, nós somos um espírito que é muito mais do que esse corpo físico. Nós temos um corpo fluídico que é igualzinho a esse corpo, só que não tem as limitações do corpo físico. Por isso que a Sara conseguiu enxergar quando estava fora do seu corpo físico, mas ainda estava ligado a ele. Essa foi uma típica experiência de quase morte. O Dr. Alírio de Cerqueira Filho, no seu livro Inteligência Consciencial, nos traz uma passagem que eu gostaria de ler para vocês. As estatísticas dão conta de que somente nos Estados Unidos, cerca de 8 milhões de pessoas já passaram por experiências semelhantes à da Sara. Trata-se de um número significativo, que refuta o argumento segundo o qual esses fenômenos não passam de uma relação complexa dos neurônios dentro do sistema nervoso central superior. E o que esses conteúdos têm a ver com a educação dos seus filhos ou das crianças, você deve estar se perguntando. Na verdade, tudo tem a ver com a forma como nós iremos conduzir e construir essa nova personalidade. Então, a nossa educação não estará só focada no intelecto, nem só nas emoções, mas também para as habilidades virtuosas que têm a ver com conquistas eternas. O meu foco não será apenas a criança atingir tal nota, ser tal função na profissão no futuro diante das minhas expectativas. O meu olhar para a criança vai ser qual a missão dela, não a missão de questões circunstanciais, que são a profissão ou fazer isso ou aquilo, mas questões verticais. Qual a missão, qual a virtude que essa criança está sendo convidada a desenvolver. Como que eu vou treinar esse olhar? Nós falaremos mais em outros episódios especificamente. Fica tranquilo sobre isso. Porém, uma das questões que a gente pode adiantar é quais as maiores dificuldades? É impaciência? É intolerância? É egoísmo? Então começa a enxergar as virtudes que essa criança está sendo convidada a desenvolver logo cedo, porque quanto antes a gente desenvolve, melhor a efetividade para esse indivíduo cumprir o teu programa e o teu propósito de vida nessa escola planetária. Para ficar mais fácil de entender, nós trouxemos como referência os 4 planos de desenvolvimento de Maria Montessori, uma renomada psiquiatra e educadora. Para ela, o mais importante na evolução do indivíduo é o desenvolvimento psíquico e espiritual. Maria Montessori fez diversas pesquisas, estudos há mais de 100 anos sobre as necessidades das crianças para o desenvolvimento do homem de amanhã. E esses estudos já estão sendo comprovados pela neurociência. Então, traremos agora os 4 planos de desenvolvimento de uma forma muito resumida, básica, para já introduzir, já dar uma compreensão melhor para você, educador, cuidador de uma criança, a olhar a tua criança e trabalhar de uma forma mais efetiva. Vai aparecer aqui na tela em algum lugar que os meninos vão botar, que eu não sei aonde, os 4 planos de desenvolvimento que vai te ajudar a visualizar melhor.
Dos 0 aos 6 anos é a primeira fase, aonde você vai ver um pico de explorações. É onde o bebê está explorando o mundo, está buscando conhecer pelo tato, pela sensibilidade, o mundo ao seu redor. E ele vai desenvolver diversas características necessárias para o ser humano nessa fase. Então é um pico do ser humano. Dos 3 aos 6 anos, ele continuará essa exploração, só que ele já estará ali desenvolvendo mais a linguagem, começando a se comunicar melhor um pouquinho. E essa fase dos 0 aos 6 anos é a fase, papai, mamãe, aonde Maria Montessori gosta de colocar assim, resumidamente: pai, mãe, me ensina o que é o mundo. Então, me ensina a fazer sozinho nessa exploração, justamente estimulando a autonomia. A criança pode ajudar uma coisa ali, ela conseguia comer sozinha, ela conseguia fazer pequenas ações dentro de casa que auxiliam no seu desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual. A segunda fase, dos 6 aos 12 anos, é o que Maria Montessori diz do me ensina a pensar, porque a criança começa a ser mais questionadora. É a fase do porquê isso, porquê aquilo, por que não, por que sim. E aí é a fase onde os pais ficam: que tanta pergunta é essa, meu filho? Não sei te responder. Tá tudo bem você dizer que não sabe responder tudo. Você vai estar ensinando o sentimento de aprendiz da vida e que é possível sim a gente buscar se desenvolver, buscar mais conhecimento. É um grande exemplo. A gente costuma dizer aos pais: não sejam exemplos perfeitos, sejam exemplos de esforços. E a terceira fase, dos 12 aos 18 anos, é a fase onde o organismo começa a mudar. E é a fase onde Maria Montessori coloca: pai, mãe, me ensina a me encontrar. É a fase da busca da identidade, é a fase onde existem muitos dilemas. Os pais são convidados a ser amigos, de uma forma afetiva, acolhedora, sem repressão, sem aquele olhar de julgamento, porque eles já se sentem muito julgados nessa fase. É uma fase de muitas descobertas. E para ser amigos nessa fase, chamamos atenção. Esse cultivar começa na infância. Muitos pais de jovens se questionam: por que os seus filhos não se amam? Por que os seus filhos não compartilham as suas angústias? Você estimulou esse diálogo na infância, ainda criança? Você deu essa abertura? Você construiu isso? É o que a gente coloca como um questionamento reflexivo para os nossos aprendizados. E a última fase é a fase adulta, aonde a Maria Montessori coloca: pai, mãe, me ensina a me sustentar. Na psicologia consciencial, trazendo isso: pai, mãe, me ensina, me estimula a sustentar o meu propósito existencial que você estimulou durante toda a minha jornada. Jéssica, ainda temos muito para evoluir com a ciência. Tenho certeza que muito ainda vai surgir aí de pesquisas. Mas com o que nós temos, já dá para mudar o rumo das nossas vidas. Então a gente te convida a refletir sobre tudo que a gente tem falado aqui no programa Família Virtuosa, não é mesmo, Jéssica? E você já sabe, semana que vem estaremos aqui novamente com mais um assunto para você refletir e para trazer aí coisas boas para a sua família. E no próximo encontro, nós vamos falar sobre o terceiro parâmetro da psicologia consciencial, que é o Código Moral de Leis e a Prática das Virtudes. E se você ficou com alguma dúvida, tiver algum questionamento, escreve aqui embaixo pra gente. Nós vamos adorar responder vocês e a gente leva isso como um aprendizado também, não é, Jéssica? Exato. Nos vemos semana que vem. Tchau! Grava. Olá, estamos de volta com mais um... Já comecei. De novo? No livro A Gênesis, tem uma fala que fala: Deus criou o homem... Mas aí ficou esquisito, tem uma fala que fala. Físico, mas ainda estava ligado a ele. E eu esqueci de novo. Ah, tá, essa foi uma típica experiência de quase morte. Aí eu entro no... Pra lá.